Sabe, existe uma lenda urbana muito forte espalhada por vários cantos do mundo lusófono sobre um livro bem específico. Ah, o famoso livro amaldiçoado. Exatamente. E a regra principal dessa lenda é a seguinte: se uma pessoa pegar esse livro e tentar ler de forma normal, da primeira à última página, o resultado inevitável é a loucura absoluta. Ou, em alguns relatos mais extremos, uma possessão demoníaca instantânea, né? Pois é, e o pânico gerado por essa crença é tão enraizado, tão profundo, que as pessoas inventaram métodos completamente absurdos de, digamos, segurança para a leitura. Uhum. As lendas são fantásticas. Tipo, tem gente que jura que o livro só pode ser lido de trás para frente. Outros afirmam que a única maneira segura é ler o texto plantando bananeira. Nossa, E não é em qualquer lugar, tá? Tem que ser especificamente perto de um pé de laranja. Gigantesco. Sim, total. Há incontáveis relatos ao longo de gerações, sabe? De famílias que, ao encontrarem uma copa escondida no fundo de um baú ou no armário de um avô antigo, simplesmente jogavam o livro direto na fogueira. Nossa, sem nem abrir para dar uma olhadinha? Sem sequer abrir. A crença era de que a mera presença do papel impresso dentro de casa já funcionava como um portal aberto para forças sombrias. O medo não era da ideia contida no livro, era do objeto tangível, sabe? Certo, então vamos desempacotar isso. Porque é justamente esse nível de pavor palpável que traz a gente aqui hoje. A nossa missão neste mergulho profundo é rastrear a jornada quase inacreditável do infame livro de São Cipriano. E que jornada, né? Muito louca. Nós estamos analisando uma pilha de fontes hoje, que vai desde dissertações acadêmicas fantásticas focadas na trajetória histórica, passando por artigos de mitologia, até chegar em relatos reais de praticantes contemporâneos. A gente vai ver como um texto cercado de pânico diabólico na Europa viajou o oceano e se tornou um pilar absoluto das práticas mágico-religiosas no Brasil. é uma história riquíssima sobre como a magia viaja e se adapta. E, bom, antes da gente entender o livro amaldiçoado, a gente precisa olhar para a capa e fazer uma pergunta muito básica. Quem foi a figura que dá nome a essa obra? Ah, claro, porque a história do Cipriano começa muito antes da invenção da imprensa de Gutenberg, não é? Muito antes. Começa na Antiguidade. Mas a lenda que o povo realmente comprou e cristalizou vem de compilações medievais, como o texto Flos Santorum, lá pelos anos de 1500. Certo. E a narrativa tradicional apresenta o Cipriano não como um monge cristão logo de cara, mas como um feiticeiro. E olha, não era qualquer feiticeiro. Ele era o cara? Ele era o cara. Ele teria nascido em Antioquia, uma região estrategicamente localizada entre a Síria e a Arábia, que no imaginário medieval era basicamente o berço absoluto do misticismo. Os pais dele eram pagãos incrivelmente ricos. E eles dedicaram a vida do filho ao estudo das artes ocultas desde a infância, pelo que as fontes contam. Ele era basicamente um prodígio da magia negra. Sim, exatamente. Ele viajou um mundo conhecido inteiro, do Egito à Grécia, só para aprender com os mestres da necromancia. E o detalhe mais assustador: ele não apenas evocava demônios menores, mas ele tinha um pacto de amizade íntima com o próprio diabo. Ele era a autoridade máxima do sobrenatural. Se alguém na antiguidade tivesse um problema mágico, Cipriano era a pessoa a ser procurada. Tá, mas aí tem uma virada na história. Tem. Toda narrativa mítica exige uma queda. E a dele acontece por causa de um feitiço de amor encomendado. Tinha que ser, né? Sempre. Um jovem muito rico chamado Aglaide desenvolve uma obsessão doentia por uma donzela chamada Justina. Só que o problema do Aglaide é que a Justina era uma cristã devota, que já havia feito um voto de castidade. Ela recusa qualquer aproximação dele. Uhum. Desesperado, esse jovem bate na porta do Cipriano e implora por uma amarração, sabe? Um feitiço poderoso o suficiente para dobrar a vontade dessa mulher. E aqui, para quem tá ouvindo, a gente imaginaria que, poxa, pro mestre supremo da magia de Antioquia, forçar um romance seria algo trivial, um feitiço rápido e pronto, o problema resolvido. Essa é a expectativa. Mas a realidade foi um fracasso espetacular. O Cipriano inicia um verdadeiro cerco mágico contra a garota. Ele manda tudo que tem contra ela. Tudo. Ele manda entidades demoníacas para assombrá-la à noite, envia ilusões, febres, tentações de todo tipo. Ele mobiliza todas as forças do inferno. Mas a Justina faz algo de uma simplicidade constrangedora para o mago.
O que ela faz? Ela simplesmente faz o sinal da cruz. Uau! Isso neutraliza todo o arsenal das trevas, né? A mecânica da lenda aqui é fascinante, porque ela estabelece um sistema de poder muito claro e visual. E o que é fascinante aqui é a conclusão lógica a que o Cipriano chega. Ele é um homem prático, um estudioso do poder. Quando ele vê que as legiões do inferno fogem aterrorizadas de um simples gesto feito com os dedos, bom, ele confronta o próprio diabo. Ele vai tirar satisfação com o chefe. Vai. Ele percebe que o diabo escondeu dele que havia uma força infinitamente maior, que era o Deus cristão. E ao constatar essa fraqueza insuperável do seu mestre, o Cipriano rasga o pacto. Ele se converte ao cristianismo e, presta atenção, o primeiro grande ato dele é pegar todos os seus inestimáveis grimórios e manuscritos de magia e atirá-los no fogo. Caramba, ele queima o próprio conhecimento. Queima tudo. E as fontes dizem que depois ele vive na pobreza e acaba sendo martirizado ao lado da própria Justina que ele tentou enfeitiçar. É uma história de redenção de filme. Só que, e é aqui que o nosso mergulho profundo fica louco, essa lenda maravilhosa esconde uma confusão histórica fenomenal. O erro de identidade. Sim, eu confesso que fiquei chocada e tive que reler as fontes 2 vezes para entender. A cultura popular simplesmente pegou essa figura mítica do Cipriano feiticeiro de Antioquia e fez um amálgama com uma pessoa real, o Cipriano de Cartago. É verdade. E o Cipriano de Cartago foi um bispo e teólogo do século III, um homem sério que escrevia tratados seríssimos sobre teologia e que nunca se envolveu com feitiçaria na vida. É exatamente o que acontece quando a tradição oral domina a história documentada, sabe? O povo precisa de heróis e vilões muito arquetípicos. Então as pessoas juntaram o nome de um santo teólogo altamente respeitado com as lendas sombrias de um mago oriental. É a versão histórica do telefone sem fio, né? Ou, para usar uma analogia mais moderna que quem nos escuta vai entender, é como um desses reboots caóticos de histórias em quadrinhos. Os roteiristas pegam o Batman e o Superman, jogam no liquidificador e criam um personagem novo que tem a origem de um e os poderes do outro. E assim, do nada, um teólogo latino respeitadíssimo acaba transformado no padroeiro do cultismo europeu. E essa fusão serviu a um propósito cultural vital na época. As pessoas que passavam essas histórias adiante, elas queriam uma figura que validasse a curiosidade humana sobre o oculto. Um personagem que mergulhou nas trevas mais profundas e ainda assim foi salvo no final. Ele é seguro para se admirar. Porque ele brincou com fogo, mas morreu abraçado à cruz. Exatamente isso. Só que, peraí, isso cria um problema lógico gigantesco para a existência do livro que estamos discutindo hoje. A queima dos livros. Isso! Se o ato supremo de conversão do Cipriano foi justamente jogar todos os seus registros mágicos na fogueira, de onde diabos surgiam esses famosos livros de São Cipriano circulando pela Europa? A gente está falando de manuais impressos de centenas de páginas de feitiçaria. A conta simplesmente não fecha. E não fecha mesmo. Porque o livro impresso é uma invenção muito, mas muito posterior. Para entender isso, a gente precisa avançar no tempo e chegar à Península Ibérica do século XIX, em Portugal e na Espanha. Tá, século XIX. É aí que vamos ver a materialização industrial desses textos. Naquela época, o mercado editorial percebeu o valor em dinheiro da lenda. Obras como O Tesouro do Feiticeiro, que apareceu em Lisboa lá por 1890, começaram a inundar as gráficas. Virou um negócio lucrativo. Muito lucrativo. E na Espanha, surgiram edições atribuídas a narradores completamente fictícios, como um tal de Monge Jonas Sulfurino. A lenda dizia que ele teria encontrado os pergaminhos originais no monastério isolado. Uma clássica jogada de marketing editorial do século XIX, então. Quer dizer, o livro de São Cipriano não tem um autor real sentado numa mesa escrevendo do zero. Longe disso. Ele entra na categoria do que os historiadores costumam chamar de textos gemelares. O que isso significa na prática? Na prática, significa que é um amálgama em constante mutação. Os editores pegavam pedaços de tratados de necromancia medieval da alta erudição, sabe aqueles textos difíceis, onde o latim era considerado o idioma oficial para assinar contratos com demônios? Sei, bem cerimonial. Isso. Eles pegavam isso e misturavam com simpatias rurais, orações de curandeiras e panfletos populares que já circulavam nas feiras livres da Europa. Então é meio que um Frankenstein literário.
Juntou o monge isolado erudito com a superstição do camponês. E lendo os trechos desse Frankenstein que as fontes trouxeram, o que me surpreendeu foi a bizarrice extrema de alguns rituais práticos. Não é aquela magia poética de fantasia, sabe? É bem crua, né? Muito. O livro tem instruções perturbadoras. Por exemplo, a orientação super detalhada para pegar um morcego vivo e costurar os olhos do coitado do animal para garantir que uma pessoa se apaixone cegamente por você. É pesado. É magia simpática operando de forma literal. O amor cego se traduz na cegueira do morcego. Mas, curiosamente, apesar dessas amarrações, o amor não parecia ser o produto principal sendo vendido nesses livros em Portugal e na Espanha. O grande destaque era algo muito mais financeiro. O desencanto de tesouros. Isso, caça ao tesouro mágica. Como isso funcionava? Esse é o coração da edição ibérica. A gente precisa lembrar do contexto histórico da região, especialmente ali na Galiza e no norte de Portugal. Durante séculos, houve a presença islâmica na Península Ibérica. Os mouros. Exato. Quando as forças cristãs conduziram a reconquista, empurrando os mouros para o sul, criou-se uma mitologia formidável. O povo acreditava que os exércitos islâmicos em fuga tinham enterrado riquezas incalculáveis nas montanhas, sobre ruínas ou dentro de cavernas. E essas riquezas não estavam só lá dando sopa. Não, a lenda ditava que esses tesouros estavam sob fortíssima proteção mágica de demônios e encantamentos. E aí o livro de São Cipriano se apresentava como o guia definitivo para quebrar essas senhas de segurança sobrenaturais. E a mecânica desses arrumamentos mágicos era de uma complexidade absurda, gente. O livro instruiu o leitor a usar símbolos muito específicos, como o chamado sino Saimão. Pelo que eu entendi das fontes, era um desenho geométrico, super intrincado, geralmente com triângulos cruzados, que continha uma palavra mágica de poder, que era AGLA. AGLA. E o caçador de tesouros tinha que traçar esse símbolo no chão, criar um círculo de proteção e só então começar a recitar ladainhas da Igreja Católica para subjugar o demônio e obrigar ele a revelar o ouro escondido. Era tipo um sequestro espiritual usando geometria. É uma definição perfeita. E uma geometria que reflete exatamente essa mistura erudita e popular que citamos. O nome Saimão é uma corrupção popular de Salomão, remetendo à alta magia do rei bíblico. A palavra ágila é um acrônimo de origem hebraica muito antigo. Tudo isso é envelopado em rezas católicas conhecidas pelo povo. A crença era de que o demônio era forçado a obedecer não porque o mago era forte, mas porque os nomes sagrados funcionavam como algemas espirituais. Tá, mas isso me traz a maior dúvida sobre essa parte europeia da história inteira. Portugal e Espanha eram territórios onde a Igreja Católica e a Inquisição ditaram as regras com mãos de ferro por séculos. A fogueira era uma realidade. Sim, a Inquisição era implacável. Então, como é que um livro que ensina abertamente a traçar símbolos esotéricos no chão e a dialogar com demônios circulava tão livremente nessas sociedades? Eu assumiria que quem fosse pego com uma cópia dessas ia parar na fogueira na mesma semana. E a sua suposição faria todo sentido no ambiente onde não houvesse o que eu chamo de hipocrisia moral justificada. Adoro esse termo, como assim? O grande truque de sobrevivência de mercado desse livro está logo do prefácio. Ele usa uma premissa de defesa preventiva que é incrivelmente sagaz. A obra argumenta, lá nas primeiras páginas, que é dever de um bom cristão conhecer as artimanhas do inimigo. Ah, entendi. O livro diz basicamente assim: nós estamos ensinando sobre feitiços, venenos e demônios, não para que o leitor pratique o mal, mas para que ele saiba reconhecer o mal e se proteger dele. Nossa, é a famosa desculpa de estou fazendo isso apenas para pesquisa acadêmica. Eu só comprei o manual de invocar demônios por puros motivos de segurança pessoal e prevenção, sabe? É cômico, mas era o escudo retórico perfeito para a época. E na prática as pessoas compravam a ideia porque a estrutura da magia do livro sempre colocava os símbolos cristãos no topo da cadeia alimentar espiritual. Ah, claro, o santo sempre vence no final do feitiço. Exato. Você invoca o demônio, mas você só domina ele usando, sei lá, o breviário de Santo Antônio.
há uma ponte direta sendo construída ali entre a religião autorizada pela igreja e as necessidades diárias de quem estava na base da sociedade. A benzedeira analfabeta lá do interior não lia latim, mas ela sabia a força da oração. E o livro impresso simplesmente fornecia a validação para essa tradição. Certo, mas aqui é que a história dá uma guinada e fica realmente muito interessante. Porque esse almanaque de caçar tesouros em cavernas portuguesas não fica parado na Europa. Ele entra nos navios e atravessa o Oceano Atlântico em direção ao Brasil colonial. Uma travessia transformadora. E eu fico imaginando como é que um manual para caçar ouro escondido por mouros faria o menor sentido no Brasil colonial. Um território onde nunca existiram mouros e a dinâmica social era totalmente diferente. E a resposta é simples, não fazia. É por isso que o livro sofre uma adaptação muito violenta. Quando ele desembarca no Brasil, na bagagem de colonos ou comerciantes, ele colide de frente com matrizes espirituais poderosíssimas. A mestiçagem entrando em ação. Isso. O historiador Serge Gruzinski trabalha muito esse conceito de mestiçagem. O livro encontra o vasto conhecimento cósmico e natural das matrizes ameríndias e colide com a profunda complexidade das religiões africanas trazidas através da brutalidade que foi a escravidão. Esse encontro não é só misturar ingredientes numa panela, sabe? É um processo intenso de fusão, onde o livro deixa de ser puramente europeu e se transforma de acordo com a dor e a necessidade do povo no Brasil. Os documentos da Inquisição que operou no Brasil no século XVIII ilustram isso de uma forma chocante para a gente hoje. Os inquisidores faziam batidas e prendiam negros escravizados ou forros que carregavam no corpo o que se chamava de bolsas de mandinga. Os patuás. Isso. Eram pequenos sacos de couro ou tecido costurados que funcionavam como armaduras espirituais invisíveis para se proteger da violência diária. E quando a Inquisição abria esses patuás para registrar as provas do crime de feitiçaria, o que eles encontravam lá dentro era um inventário impensável. O conteúdo dessas bolsas era um microcosmo absoluto daquela sociedade colonial. Havia ossos humanos misturados com enxofre, raízes locais fortíssimas conhecidas pelos indígenas, havia fragmentos de pedras dara. São aquelas pedras consagradas usadas nos altares das igrejas católicas, né? Sim, pedras roubadas dos altares para propósitos mágicos. E no meio de dentes de animais e moedas antigas, frequentemente encontravam pedaços de papel dobrados cuidadosamente com fragmentos de invocações do próprio São Cipriano. É a justaposição mais crua possível daquela realidade. A magia africana, do amuleto protetor, recheada com a liturgia católica e o grimório demoníaco europeu. E o que mais me chamou a atenção nas fontes sobre essa travessia foi a mudança radical do propósito da magia. Como assim? Em Portugal, o camponês abriu o livro de São Cipriano pensando como eu fico rico hoje, encontrando um tesouro na montanha. No Brasil colônia, que era estruturada pela máquina desumana da escravidão, a prioridade era totalmente outra. Ninguém estava procurando o ouro moro. A prioridade era sobreviver ao dia de hoje. Exato. As populações marginalizadas começaram a usar a magia cipriânica para criar um escudo físico. Um escravizado evocava Cipriano, por exemplo, para tentar garantir que o feitor errasse a chibatada. Ou para amolecer o coração do senhor de escravos só para conseguir uma folga ou não sofrer tortura. O livro, de repente, virou uma ferramenta de sobrevivência pura e crua. Se a gente conectar isso ao quadro geral da época, fica claro que a magia operava nos vácuos de poder, onde o indivíduo não tem voz no tribunal, onde o sistema legal só serve para oprimi-lo e onde o seu próprio corpo não lhe pertence devido à escravidão, o último refúgio possível é o domínio do sobrenatural. Manipular as forças ocultas era uma forma, talvez a única, de recuperar um mínimo de agência numa sociedade brutal. A utilidade vai moldando as edições brasileiras do livro ao longo do tempo, né? O texto começa literalmente a engolir o folclore local brasileiro. Nas edições mais novas, começamos a ver rituais que fariam um camponês europeu coçar a cabeça em confusão total. Como a famosa oração da cabra preta milagrosa, que aparece com muita força. E também figuras europeias, que ganham uma roupagem nova, tipo a bruxa de Évora. Nas terras brasileiras, ela vai ganhando contornos muito mais próximos daquelas entidades urbanas noturnas que habitam as encruzilhadas, bem diferente de uma bruxa camponesa clássica. E esse caldeirão de misturas continua fervendo até chegarmos ao século XX.
E aí nós presenciamos um novo capítulo da repressão institucional contra esse conhecimento. É, porque o livro, com a sua famosa capa preta, se torna um sucesso comercial estrondoso nas gráficas do Brasil. O best-seller absoluto do ocultismo. Ele inunda as prateleiras e vira o carro-chefe nas emergentes lojas de artigos religiosos, dividindo espaço pacificamente com estátuas de santos e pacotes de ervas. O problema é que o consumo massivo desse material nas periferias alarmou muito as autoridades da época. Totalmente alarmou. Se a gente for pesquisar os arquivos de jornais das décadas de 1920 e 1930, a quantidade de notícias policiais envolvendo o livro é absurda. E um detalhe importante, a polícia não estava invadindo mansões para prender magnatas que liam livros esotéricos de capa de couro. Claro que não. A perseguição tinha classe e cor. Tinha. As batidas policiais eram focadas em cortiços, favelas e terreiros. O alvo eram as cartomantes da periferia, as benzedeiras e os praticantes do que a imprensa na época chamava, de uma forma extremamente pejorativa e racista, de macumba. Se a polícia entrasse na casa de um trabalhador negro e encontrasse velas coloridas e um exemplar do livro de São Cipriano, acabou. Era a prova concreta do crime para eles. Aquilo era tratado como evidência material de atividade criminosa e charlatanismo. O que as autoridades temiam, no fundo, não era o diabo ou a feitiçaria em si. Eles temiam quem detinha aquele conhecimento. O pânico moral em torno do livro no Brasil do século XX era uma questão de controle social das elites contra as camadas populares. E qual foi o resultado dessa repressão toda? Ironicamente, a tentativa de esmagar essa religiosidade apenas a tornou mais sólida e estruturada. É justamente nesse cenário violento de perseguição que a figura de São Cipriano é abraçada de vez pelas religiões de matriz afro-brasileira, ganhando um status oficial dentro da Umbanda. Nossa, e eu achei essa parte da mecânica espiritual da Umbanda simplesmente genial. Porque o Cipriano não entra lá apenas como um santo avulso que alguém lembrou de cultuar. Ele é integrado a um sistema muito específico, que é a 7ª linha da Umbanda. Exato, a linha da magia e das almas. Isso. E pelo que lemos, essa linha não é comandada por uma única entidade central, mas por um verdadeiro colegiado de especialistas. É quase um conselho de emergência para casos espirituais muito graves. E veja bem quem compõe essa equipe de crise. São figuras que operam sempre nos limites do sofrimento humano. Temos São Bento, que evoca o rigor absoluto contra possessões e demônios. A medalha de São Bento. Isso. Temos o São Lázaro, a figura associada à superação da morte, e as chagas do corpo, que na Umbanda é frequentemente sincretizado com o Mulu, o orixá das doenças e da cura. Temos o São Roque, que historicamente curava as pestes e pragas. Então, são todas entidades ligadas ao sofrimento extremo e ao limiar entre a vida e a morte. Exatamente. E quem assume a cadeira do controle mágico pesado nesse conselho? O Cipriano. E, mecanicamente falando, faz todo o sentido do mundo. Se a linha lida com demandas pesadíssimas, feitiços profundos e a quebra de magias destrutivas, você não vai chamar um anjo da guarda inocente que nunca pisou na lama, sabe? Não funciona. Você chama o sujeito que tem o currículo completo. O cara que já foi o mestre absoluto das trevas, que conhece cada atalho e truque do inferno, mas que agora joga no time da luz. Ele é o hacker que virou o chefe da segurança cibernética do sistema. Nossa, melhor analogia possível. É exatamente isso. E o mais legal é que até os personagens satélites que a gente vê no livro, como aquela velha bruxa de Évora, acabam sendo sugados por essa gravidade umbandista. Tem terreiros onde a bruxa de Évora trabalha ativamente na linha das pombagiras, ajudando a desfazer conflitos amorosos e demandas pesadas. O que é fascinante de observar. Se a gente recuar e olhar para esse fenômeno com uma lente bem ampla, o que vemos é um momento de pura poesia histórica. Pensa só, a magia europeia medieval, aquela magia camponesa que a própria igreja perseguiu e silenciou na Europa, foi empurrada para a marginalidade. Expulsa do centro do poder, que também estavam sendo brutalmente criminalizadas pelo Estado brasileiro. Então, ocorreu um reconhecimento mútuo incrível ali.
As tradições marginalizadas se reconheceram e se abraçaram. A feitiçaria ibérica caçada encontrou abrigo e uma nova utilidade dentro dos terreiros perseguidos. E o Cipriano, por ser essa figura eterna do renegado que caminha com tranquilidade entre a luz e a escuridão, serviu como a ponte perfeita para essa união. Isso resume de forma brilhante a jornada absurda que nós traçamos hoje. Nós começamos com um mito espalhado nas areias de Antioquia, no Oriente Médio, passamos por editores portugueses espertalhões do século XIX vendendo esquemas geométricos para caçar ouro de mouros, Uma longa viagem. sobrevivemos aos tribunais e fogueiras da Inquisição no Brasil, escondidos em bolsas de mandinga. Enfrentamos as batidas policiais nas favelas cariocas do século XX e finalmente vimos esse livro encontrar um lar complexo e estruturado na Umbanda contemporânea. O livro de São Cipriano nunca, em nenhum momento da sua história, foi uma obra fechada em si mesma. Ele funcionou como um organismo vivo o tempo todo. Ele respira, sofre mutações e se adapta rapidamente. Ele nunca foi reescrito por um autor de verdade, mas pelas necessidades urgentes de proteção de quem quer que o segurasse nas mãos. O que nos empurra para um último pensamento bastante provocativo para quem nos escuta levar consigo hoje e refletir um pouco. Nós passamos grande parte dessa nossa conversa falando sobre a fisicalidade do livro, sobre aquele medo real que fazia famílias queimarem páginas por acharem que a magia habitava o papel, né? O pavor do objeto de capa preta. Isso. Mas a verdade é que nós não estamos mais vivendo no século XIX e não estamos mais fugindo de perseguições analógicas dos anos 30. O livro de São Cipriano hoje não precisa mais ser impresso escondido numa gráfica clandestina. Ele simplesmente explodiu e se pulverizou pelo ciberespaço. Ele virou dado. Tem PDFs gratuitos em todos os lugares, correntes de WhatsApp com a oração da cabra preta e até aplicativos de celular que prometem simpatias automatizadas. A magia cipriânica foi 100% digitalizada. Totalmente incorporado à internet. E a nossa provocação final é a seguinte: se no passado o perigo e o poder estavam concentrados em segurar aquele objeto encadernado de couro e ler as palavras plantando bananeira, o que acontece agora que os feitiços não dependem mais da matéria? Será que essa digitalização em massa tirou o peso da lenda e pasteurizou a magia? Uma excelente pergunta. Ou será que a internet apenas transformou São Cipriano numa espécie de inteligência artificial folclórica? Onde o verdadeiro perigo não está no feitiço lido de trás para frente, mas nos algoritmos ocultos que disseminam simpatias manipulativas na velocidade absurda de um clique. Fica aí essa reflexão sobre onde, de fato, a magia se esconde nos dias de hoje. Muito obrigada por mergulharem com a gente nessa exploração de hoje e até a próxima.